Bom dia. Bom dia. Nós temos bastante lugares vazios, pessoal que está lá atrás no hall. Quiser entrar. Aqui no meio temos lugares, na minha esquerda aqui, na direita, tem um pouquinho em cada setor do salão aí. Agora as crianças sobem, liberam um pouquinho de alguns lugares. Muito bem, nós temos feito a nossa série a respeito das orações na Bíblia. Temos estudado a respeito desse assunto tão importante para nós. E hoje nós vamos dar uma sequência a esse assunto. No Novo Testamento, nós estudaremos a respeito de uma oração feita pelos primeiros cristãos diante de circunstâncias difíceis que se apresentaram ali. Mas antes de nós irmos para o texto, se você quiser abrir lá a sua Bíblia no livro de Atos, a gente precisa entender o que estava acontecendo e aí então leremos o texto porque aí fará mais sentido para nós. O que acontece em Atos é que nós temos o Pentecostes, né? Lembram? O Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos falam numa língua, as pessoas entendem na sua língua nativa, e ali então começa, onde há o nascimento da igreja do Senhor Jesus. E algum tempo depois, João e Pedro, ou Pedro e João, como preferir, estavam indo ao templo. E havia na entrada do templo, está ali no capítulo 3 de Atos, tá? Se você quiser ir passando os olhos enquanto eu falo. Era colocado um mendigo na porta ali do templo, todos os dias. Ele era aleijado e ele era colocado ali para pedir esmolas. E aí quando João e Pedro estão entrando, passando por ele, ele pede dinheiro para Pedro e João. E aí Pedro fala aquela famosa frase, né? Prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. E aí ele fala, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E aquele homem, então, é imediatamente curado. E o povo começa a adorar a Deus, né? Fica impressionado com aquilo. Inclusive, eles começam a meio que querer atribuir a Pedro e João o milagre. E eles, então, dizem, não fomos nós que fizemos, não fiquem admirados. Foi Jesus a quem vocês crucificaram, que fez com que esse homem fosse curado, né? E aí eles vão entrando no templo, e já no pátio do templo, então, o povo vai seguindo ele, esse homem que foi curado também está seguindo ele, e então João e Pedro começam a ensinar o povo, e começam a falar a respeito da ressurreição em Cristo, a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. E aí então o chefe ali da segurança, né, do templo, os sacerdotes, então vão lá e pegam Pedro e João, arrastam eles para a prisão. Mas como era final de tarde, eles então não seriam julgados naquela noite. Afinal de contas, à noite não poderia haver julgamento no Sinédrio. Embora o Senhor Jesus, algum tempo antes, foi julgado no meio da madrugada, né? Para Jesus foi aberta uma exceção. Mas para João e Pedro não. Então eles deixaram os dois na prisão. E no dia seguinte, então, eles são trazidos ali diante do Sinédrio, enfim, para o julgamento, e eles começam a perguntar, com que poder vocês fizeram o que fizeram, com que autoridade vocês têm ensinado a respeito disso? E eles falam, então, a respeito, com a autoridade e com o poder de Jesus, a quem vocês crucificaram. Inclusive o texto nos diz que Pedro e João foram cheios do Espírito Santo e responderam com autoridade. E, inclusive, aqueles que estavam julgando ficam impressionados, porque eles eram homens simples, mas estavam falando com autoridade, com poder, porque estavam cheios do Espírito Santo. Como o povo estava ali adorando a Deus, o homem que havia sido curado estava ali junto, de pé, agora não era mais um aleijado, e todo mundo sabia que ele era aleijado e não caminhava mais, estava junto também. Então, eles não têm o que fazer com Pedro e com João, a não ser repreendê-los, dizer, olha, vocês estão proibidos de ensinar a respeito de Jesus e podem ir para casa. Isso é o que aconteceu, e agora eu quero te convidar a ler, então, no capítulo 4, os versículos 23 até o 31, que nós vamos ver, então, o que acontece a partir disso, a partir dessa prisão, desse início de perseguição aos primeiros cristãos. Então, acompanha comigo a leitura
Atos 4, versículos 23 até o 31. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, gente? Senhor nosso Deus, muito obrigado por tudo que já tivemos nesta manhã aqui. Obrigado porque nós temos a tua palavra aqui, Senhor, expostas diante de nós. A minha oração, Pai, é que teu Espírito Santo nos capacite. Conduza, Senhor, este tempo aqui. A nos dar foco, nos dar entendimento, Senhor, para que a gente entenda aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. E que saiamos daqui, Senhor, desafiados, transformados pelo poder e ação do teu Espírito e da tua palavra em nós. É em teu nome que eu oro agradecido. Amém. Então, a igreja de Jesus, ela sempre passou por dificuldades. Não é de hoje. Nós temos vários países aqui. Há pouco tempo tivemos o Shockwave, né, um tempo de oração pela igreja perseguida. Temos diversos irmãos em vários países que são perseguidos, que são presos, que têm seus direitos negados, que morrem simplesmente porque confessam o mesmo Jesus a quem nós confessamos. Mas isso não é novo, isso não é de agora. Isso existe desde o início da igreja, como podemos ver aqui nesse texto de Atos. E apesar de toda a perseguição, de todas as tentativas que já houveram durante toda a história de encerrar, de terminar a igreja, pelo contrário, a igreja cresce, a igreja floresce, ela aumenta, ela resiste, persiste, porque a igreja ela não é uma obra humana. Se fosse uma invenção de qualquer ser humano, como Gamaliel fala, ia passar, ia acabar. Mas como é um movimento, uma criação do próprio Deus, as portas do inferno não podem resistir contra a igreja. E ela persiste, ela cresce, ela frutifica, mesmo nos solos mais áridos, desérticos existentes. Ali a igreja cresce porque é Deus quem dá esse crescimento, é Deus quem traz esse movimento. Não são ações humanas, ou projetos, ou estratégias humanas. É o movimento de Deus. Embora Ele tenha escolhido pessoas e formar essa igreja de pessoas falhas, mas que, dependendo de Deus, são instrumentos poderosos nas mãos desse Deus. Então, nós temos aqui duas partes nesse texto que nós vamos ver. A primeira é a reação dos apóstolos de João e de Pedro diante da perseguição e também a resposta da igreja diante disso. Mas é óbvio que nós temos que, antes de entrar no texto, termos a nossa rima, não é? Ela será projetada aí e ela diz assim: diante da perseguição, os apóstolos buscaram a comunhão. A igreja ao Deus soberano orou e o poder para pregar alcançou. Certo? Nós vamos ver o que isso significa. E a primeira parte desse texto que nós lemos é justamente, então, a atitude dos apóstolos. Isso está ali no versículo 23. O texto diz que, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. A primeira reação de João e de Pedro, quando foram soltos, foi correr de volta para a igreja, para os seus companheiros, buscando comunhão, buscando apoio, buscando cuidado, encorajamento. Então eles relatam tudo o que havia acontecido, mas aqui nós temos algumas verdades preciosas a respeito da postura desses dois homens de Deus, de João e de Pedro, porque a igreja é o recurso que Deus providenciou para nós,
para nós nos alimentarmos, para nós nos encorajarmos, para nós crescermos espiritualmente, para sermos alimentados, para chorarmos juntos, para sermos repreendidos, exortados e disciplinados, para sermos amados e para fazer tudo isso na vida um do outro. A igreja é onde Deus gera o crescimento, é onde o Espírito Santo age, um na vida do outro, para incentivar, para crescer, para exortar muitas vezes, para nos trazer de volta quando a gente está indo por um caminho que não agrada a Deus. Então, a gente precisa de Deus, obviamente, mas gente precisa de gente. Nós somos feitos seres relacionais. Há vários programas, hoje em dia, aí, de desafios que as pessoas fazem por dinheiro, e os mais difíceis são aqueles em que a pessoa tem que ficar isolada por um período muito longo, sozinho. A solitária nas prisões, ela é tão insuportável porque a pessoa permanece sozinha. As pessoas que se isolam de outras pessoas tendem muito mais a sofrer com depressão, com problemas emocionais profundos, a talvez não querer mais nem viver, porque nós somos criados imagem e semelhança de Deus. E Deus é um Deus que se relaciona em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Somos seres relacionais. Precisamos, obviamente, de Deus, mas nós precisamos também um dos outros. Talvez, num momento, eu vou poder ajudar alguém, ser usado como instrumento de Deus na vida de alguém, e muitas outras vezes eu vou precisar da ajuda dos outros na minha vida, para ser erguido, para ser cuidado, e etc. Então, a gente pode olhar para o próprio Senhor Jesus, que no momento mais difícil da sua vida, tinha gente com ele, não é? No Getsêmani, Jesus não foi sozinho, ele se retirou ali um momento para orar a sós, mas tinha gente junto com ele, embora estavam dormindo, mas tinha gente junto com ele ali. Não tinha entendido ainda a situação, mas tinha gente junto com ele. A gente precisa de gente. Você e eu precisamos da igreja. Não existe cristão sem igreja. Não existe cristão desigrejado. Embora há um movimento muito grande quanto a isso, eu e minha Bíblia, a gente se basta. Eu posso viver eu e minha comunhão, estou muito bem com Deus na minha casa, não preciso da igreja. Não, isso é errado, isso é pecado. O autor de Hebreus vai dizer que a gente não pode deixar de se reunir como igreja, porque a gente precisa da igreja. Então, João e Pedro correm para a comunhão. Eles correm para junto dos seus irmãos. E a igreja não desencoraja eles, pelo contrário. A igreja não jogou medo neles. A gente já vai ver como que a igreja reage, mas é óbvio aqui que a igreja diz: vamos orar. E aí, então, eles começam a se juntar em oração. Então, na sua aflição, no seu problema, na sua angústia, no seu sofrimento, seja ele qual for, porque muitas vezes pode ser causado dentro da igreja, inclusive, porque é feito de pessoas que vão machucar, e não se coloque como alguém que está fora daqueles que podem machucar outras pessoas, porque às vezes você pode ser a causa de machucar alguém, assim como você é machucado. Mesmo que essa seja a sua aflição, não fuja da igreja. Corra para a igreja. É ali onde Deus vai providenciar as bênçãos, a admoestação, o amor, aquilo que você precisa para seguir adiante na sua vida de santidade e de crescimento com Deus. Então, a primeira coisa que nós temos nesse texto é Pedro e João correndo para a igreja. E agora nós temos a segunda parte, que é justamente, então, o que a igreja faz, né? A igreja busca o Senhor nas dificuldades. Nós temos isso aí no restante do texto, nós vamos ver várias verdades aqui a respeito de como a igreja reage, então, a essa perseguição que se inicia ali. Lucas faz esse registro. Então, ouvindo isso, versículo 24, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E aí eles continuam, então, e a gente vai vendo cada um dessas partes do texto. Primeira coisa que a igreja faz ao ouvir aquilo é: vamos orar. Vamos orar. Nós não temos o que fazer, humanamente falando, não se tem muito o que fazer, vamos orar. Então, a primeira perseguição aos apóstolos foi seguida de uma reunião de oração na igreja. A igreja se junta para orar. O melhor método para enfrentar qualquer tipo de oposição é oração. É clamar aquele que pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Então, a ação dos discípulos não foi de ira,
não foi de desejo de vingança, não foi de fazer um levante, um protesto, de sair por aí fazendo alguma coisa. A reação da igreja foi se colocar em oração. Porque a igreja é o povo que busca Deus em oração na hora da dificuldade. Individualmente e coletivamente também. Mas como que essa igreja orou? De que forma que esses cristãos levantaram o seu clamor a Deus? E o que nós podemos aprender com a oração desses primeiros discípulos? A primeira coisa é que eles trouxeram à mente a soberania de Deus. Versículo 24, que eu já li. Ó soberano. Primeira coisa que eles falam a Deus é, ó soberano. Percebam que, mais uma vez, nós temos aquele modelo de oração que temos visto desde o Antigo Testamento, não é? A primeira coisa na oração é um reconhecimento de quem Deus é, da sua majestade, do seu poder, da sua glória. Temos visto esse padrão se repetindo em toda essa série que temos feito a respeito de oração. Mesmo no momento difícil, a primeira coisa que eles fazem é reconhecer que Deus é o soberano. Ó soberano. É interessante porque esse termo que eles usam aqui é um termo que se refere a alguém que é dono absolutamente, com autoridade total sobre algo. Então, Deus é aquele que tem a autoridade, o poder absoluto sobre absolutamente tudo. Não é? Então, eles trouxeram à mente a soberania de Deus. O Sinédrio podia fazer as ameaças, podia fazer as proibições que fosse, tentar silenciar a igreja, como até hoje isso acontece. Mas as autoridades deles, do Sinédrio, estavam sujeitas a uma autoridade maior, que é a autoridade de Deus. Então, os decretos humanos, eles não podem frustrar os decretos de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados por qualquer ação humana. Deus fala e acontece. Deus age e aquilo se concretiza, independente de ação humana, de proibição, de qualquer coisa desse tipo. A vontade de Deus, ela vai se cumprir. Então, não era o sinédrio judaico ali que estava no controle da situação. Não eram os Césares de Roma que estavam no controle da situação, mas era o Deus Todo-Poderoso. E a igreja está reconhecendo isso, dizendo, ó soberano, tu fez o céu, a terra, tudo que nele há. É o Senhor quem tem o controle dessa situação. E às vezes, a gente fica perturbado, porque a gente não para pensar, não para meditar a respeito da majestade de Deus, da grandeza de Deus. Às vezes a gente se esquece da grandeza de Deus, de com quem a gente está falando, com quem a gente está se relacionando. A gente não para meditar a respeito de quem Deus de fato é. Qual é o tamanho do seu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus com quem você se relaciona? O profeta Isaías, lá no capítulo 40, é um dos meus capítulos preferidos de toda a Bíblia, ele pensa a respeito disso. E ele fala que Deus é aquele que mediu a água do mar na concha da sua mão. Esse é um Deus grande, não é? Pensa quando você está na praia, agora está chegando a época das férias, né? A gente está pensando, sabe? Sentindo a brisa já, né? O salgado. Aquele marzão que a gente perde de vista, a gente se sente tão pequeno, né, diante daquele mar, na beira da praia. E Isaías está dizendo que ele mediu na concha da mão. Isaías também fala, no capítulo 40, que Deus pesou o pó da terra na balança. Ou seja, toda a terra não é nada. Inclusive, ele afirma que a terra é o estrado dos pés desse Deus. Esse é o Deus que a igreja aqui está dizendo, ó soberano. E esse é o mesmo Deus que eu e você nos relacionamos. O nosso Deus é aquele que chama cada estrela pelo nome. E Isaías diz que nenhuma delas deixa de comparecer. Esse é o tamanho do nosso Deus. Já tentou contar as estrelas? Ele sabe cada uma pelo nome. O nosso Deus é o Criador de todo o céu e de toda a terra. Ele é o soberano sobre tudo e governa sobre tudo. Então, às vezes, a gente se esquece deste pequeno, grande detalhe a respeito do nosso Deus. A gente pensa, às vezes, que a gente está à mercê da crise internacional, à mercê dos políticos de Brasília. A gente acha que o nosso trabalho é quem nos dá segurança e sustento. Não é nada disso. Deus é quem
nos dá segurança e sustento. Deus é quem conduz a história. Deus é quem determina o que vai acontecer ou não vai acontecer, como nós veremos aqui neste texto. Então, por isso, quando os apóstolos foram presos, eles não protestaram, eles não apelaram. Eles sabiam que estavam nas mãos de Deus. E quando voltaram para a igreja, eles oraram a esse Deus. Certa vez, um enviado papal foi falar com Martinho Lutero. Martinho Lutero estava causando problema. Há pouco tempo tivemos o 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante. E Martinho Lutero estava causando problemas, porque ele estava falando algumas coisas que a Igreja Católica não concordava. E foi enviado, várias pessoas foram falar com Martinho Lutero, e o enviado, uma vez, foi falar com Lutero e disse: olha, Lutero, a gente veio aqui te alertar que esse movimento todo que tu está fazendo aí, não vai dar certo. Se você não parar, vai ter consequência. Aquelas pessoas que te seguem, que hoje estão contigo, eles vão te abandonar. E aí, o que tu vai fazer quando isso acontecer? Quando estiver sozinho? E aí Lutero responde: como hoje eu estarei nas mãos de Deus. Lutero confiava que era Deus quem conduzia a história. Mesmo que ele ficasse sozinho, como naquele momento, ele estaria também, mesmo sozinho, nas mãos de Deus. A outra verdade que nós temos aqui, nos versículos 25 e 26, é que eles oraram fundamentados na palavra de Deus. Olha só a continuação da oração. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. E aí eles citam o Salmo 2 na oração. Mais uma vez estamos vendo a palavra sendo usada na oração, né? Porque se enfurece as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles estão citando o Salmo 2 na sua oração. E aí, isso tudo para mostrar que a rebelião humana não tem nenhum poder contra Deus. Inclusive o Salmo 2, se você quiser ler depois, a continuação do texto diz que Deus ri. Deus caçoa deles quando as nações se unem para tentar fazer alguma coisa contra Deus. A mesma ideia que nós temos lá em Apocalipse, lembram? Naquela batalha final, a besta, o falso profeta, as nações se juntam para guerrear contra Jesus. E o texto diz que Jesus chega e acabou a festa. Não tem guerra, não tem batalha, porque Deus não tem ninguém que se equipara como inimigo. É a mesma ideia do Salmo. As nações se juntam, se amotinam contra Deus, e ele ri e caçoa. Mas não por muito tempo. O texto do Salmo 2 continua e diz que a ira de Deus se revela contra essas pessoas. A igreja está citando o Salmo. Todos os acontecimentos estavam nos planos eternos de Deus. Na hora da aflição, então, a igreja busca na palavra de Deus e descobre que Deus é quem sustenta e quem responde à situação, seja ela qual for pior possível. Na hora da aflição, a igreja busca a Deus através da sua palavra. Então, a igreja percebe que não está nas mãos do acaso, nem das autoridades judaicas, nem nas mãos dos romanos, mas está nas mãos do Deus Todo-Poderoso que governa a história. Isso é enxergar a história pelos olhos da fé. E eu e você precisamos aprender também a fazer isso, a olhar para a nossa própria história, para a história do nosso país, para a história do mundo, com os olhos da fé, de que Deus é quem governa, Deus é quem conduz, Deus é quem dirige, não são os políticos, não são as autoridades, porque nenhuma delas está ali sem que Ele tenha permitido que esteja. Ele é quem conduz. E a gente pode descansar, concordando, discordando. A gente não precisa ficar aflito, desesperado com o que está acontecendo. A gente pode descansar que Deus está cuidando, está conduzindo a história de acordo com a sua soberana vontade. A outra verdade é que a maldade humana não frustra também os planos de Deus. Versículos 27 e 28. De fato, Herodes, Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Agora presta atenção no versículo 28. Tá? Se você está meio com sono, chacoalha assim, respira fundo, leia o versículo 28. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido antes de antemão que acontecesse. Entendeu o que estão dizendo aqui?
A conspiração toda contra Jesus foi só aquilo que já estava estabelecido por Deus para que acontecesse. A aflição de Jesus, aquilo que ele sofreu na cruz, a aflição que eles estavam passando aqui agora com essa situação toda que estava acontecendo, já tinha sido de antemão estabelecida por Deus. E eu sei que agora a cabeça faz um nó, não é? A gente não consegue entender completamente essa questão de que Deus estabeleceu de antemão as coisas. Mas o fato é que a Bíblia nos revela que Deus estabeleceu de antemão. A gente precisa lembrar que Deus está fora do nosso tempo. Ele fez o tempo que nós vivemos. Ele quem criou o tempo. Nós estamos vivendo o tempo, mas Deus não está envelhecendo. Deus não está passando, Ele está fora do tempo. E soberanamente Ele conduz a história de acordo com a sua vontade. É isso que o versículo 28 nos revela. Então, embora as trevas odeiem a luz, quando se trata de combater o bem, a gente vê que o mal se reúne, não é? O mal se junta. Herodes e Pilatos eram inimigos. E quem a igreja está dizendo aqui que se juntou contra Jesus? Herodes e Pilatos. Judeus e gentios eram inimigos. O judeu se passa, a sombra de um judeu se passasse por um judeu, a sombra de um gentio se passasse no judeu, ele se tornava impuro. Tinha que se fazer um ritual de purificação. Mas quem se juntou para crucificar Jesus? Então, quando o mal quer agir contra o bem, não tem mais barreiras. Não há mais inimigos. Eles se juntam, e é isso que o texto está nos dizendo aqui. E toda essa orquestração, porém, está longe de frustrar os desígnios de Deus. Porque é Ele quem determinou que isso acontecesse. Essas pessoas todas foram instrumentos usados por Deus. Inclusive Satanás, o diabo, ele só age de acordo com aquilo que Deus permite que ele faça. Ele não está livre fazendo aquilo que ele quer. E nós temos o maior exemplo disso no livro de Jó. Onde Satanás pede para Deus se ele pode fazer, Deus diz, vai até aqui. E ele vai até ali. Aí depois ele pede se pode aumentar um pouquinho a dose, e ele diz, tá bom, vai até aqui. E o diabo vai até ali. Então, tudo está nas mãos de Deus. A maldade humana não tem como frustrar os propósitos soberanos de Deus. Versículo 28, mais uma vez. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Em quarto lugar, a igreja, então, não ora para que o problema cesse. É interessante isso, né? Não ora para que o problema cesse, mas que Deus dê poder para eles testemunharem em meio ao problema. Eles não oram pedindo, pelo menos na minha Bíblia, aqui no versículo 29, não diz nada. Agora, Senhor, considera as ameaças deles, tipo, Deus, olha só o que eles estão fazendo, presta atenção. Mas o pedido deles é, capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Deus, não nos deixa o medo paralisar. Não deixa que essas ameaças façam com que a gente não cumpra o teu chamado de anunciar o Evangelho. Esse é o pedido da igreja. Então a verdadeira oração, ela não vai consistir em dizer a Deus o que fazer. Mais uma vez estamos vendo isso. Mas em pedir que Deus faça a sua vontade em nós e por meio de nós. É pedir que a vontade de Deus seja feita na terra e não que a minha vontade seja feita no céu. A oração do Pai Nosso não diz, né? Seja feita a minha vontade no céu como na terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Orar para que a vontade de Deus seja feita em nós e através de nós. Então, esses cristãos, eles não pediram que Deus olhasse para o problema. Eles pediram que Deus olhasse para o problema. Eles não eram masoquistas. Não gostavam de sofrer. Deus considera o que eles estão fazendo contra nós. Mas nos dá poder para que isso não nos impeça de anunciar o teu Evangelho. Às vezes as nossas orações, elas apenas visam o fim do sofrimento. Uma visão completamente humanista. De que Deus não vai agir no meio do sofrimento. Uma visão de que eu não posso ter nenhum tipo de dor, de sofrimento na minha vida. E se isso está acontecendo é porque talvez Deus esqueceu. Que Deus não está agindo, que Deus está dormindo, que Deus está prestando atenção em outra coisa. O sofrimento faz parte da nossa vida.
O sofrimento faz parte da caminhada aqui desse lado da eternidade. Deus não vai nos poupar de todos os sofrimentos. E você sabe muito bem disso. Jesus, inclusive, disse: desse mundo vocês vão ter aflições. Em João 16:33, ele disse: vocês vão ter aflições. Mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Nós temos essa tendência de ser muito humanistas. Perdemos a visão do propósito de Deus na dor e no sofrimento. Então, em vez de ficarem tremendo de medo ali, pedindo para Jesus: Jesus, leva esses caras para longe. Jesus, tira esse problema do nosso redor. Jesus, por favor, cessa essa perseguição. Não, eles pedem: Jesus, nos dá poder para que a gente testemunhe. Nos enche do Espírito Santo para que a gente testemunhe. No versículo 30, eles continuam pedindo: estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Continua fazendo a tua obra, continua. Nos capacita a não paralisarmos de medo. E em quinto lugar, a igreja foi então revestida com poder para pregar a palavra com autoridade. Versículo 31, depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e a consequência disso é qual? Anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Deus respondeu a oração da igreja. Tremeu o lugar. Isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento, era um sinal da presença de Deus ali. O lugar tremeu. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. E então anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Mais uma vez o Espírito Santo veio sobre os discípulos. Eles receberam a confiança, a coragem para fazer aquilo que eles haviam pedido para Deus. Em resumo, esse é o momento de você olhar para o lado agora, ver se está dormindo alguém, e dar um cutucão. Diz: olha essa parte só, pelo menos. Em resumo, a igreja é o recurso que Deus providenciou para a vida cristã, para que a gente cresça, para que a gente se alimente, para que a gente seja corrigido, para que a gente exerça os dons, para que a gente ame, para que a gente seja amado, para que a gente chore, para que a gente sorria e se alegre juntos. Esse é o recurso de Deus. Então, quando a dificuldade vier, não fuja da igreja, corra para a igreja. Isso vai ser uma atitude antinatural do seu coração. Você vai querer fugir, você vai querer dar as costas, vai inventar um monte de desculpa. Porque o Francesco não tem cabelo, porque o cara falou de um jeito ruim, porque o louvor não sei o quê, porque a pregação não sei o que lá. A gente é mestre em achar desculpas para fugir. Não fuja. Esse é o lugar onde Deus vai tratar o seu coração. Esse é o lugar onde você vai crescer, esse é o lugar onde você vai ser curado. E talvez você vai ser um instrumento pelo qual Deus vai fazer isso na vida de outras pessoas também. Segundo, a igreja individualmente e coletivamente precisa buscar o Senhor em oração constantemente, principalmente nas dificuldades. A oração, ela tem que fazer parte da nossa vida, no dia a dia, uma coisa normal. Claro que nós vamos ter, como vou propor na frente, um tempo especial, talvez, de oração, mas a oração tem que ser uma coisa normal. Aconteceu alguma coisa, ora. Para e ora. Às vezes vai ser uma oração sem poder falar, vai ser só na sua mente, uma situação complicada. Às vezes você vai poder parar e se derramar diante de Deus, mas a oração precisa ser normal. E como, então, crescer? Confiando em sua soberania, como os apóstolos. Baseando-se na palavra, conhecendo, estudando a palavra, citando a palavra nas orações, as promessas de Deus para nós, sabendo que a maldade humana não frustra os planos de Deus, confiando em Deus, não pedindo para que a dificuldade cesse, que o problema acabe, mas para ter poder, para testemunhar, mesmo quando a coisa está difícil, quando a dificuldade chegou, e experimentando e desfrutando da resposta de Deus, que mais uma vez é bom sublinhar, talvez não vai ser aquela que a gente espera. Quando os discípulos oraram, o lugar tremeu, eles foram cheios do Espírito Santo, mas nem sempre vai tremer a casa, nem sempre a resposta vai ser aquela que nós esperamos, mas Deus responde
as orações, todas elas. Deus ouve as orações e Deus responde. Esteja atento àquilo que Deus está respondendo para você. E para nós concluirmos, então, qual é a sua visão da igreja? Qual é a sua visão da igreja? Nós temos como herança da Igreja Católica a ideia de que a igreja é um lugar que eu vou. Que a igreja é um lugar onde aos domingos eu vou lá, faço, recebo a bênção e volto para casa. O que é igreja para você? O que é igreja? Já falei aqui outras vezes. Se nós não estivéssemos aqui hoje, a Aliança não é uma igreja. Lá no Google está Igreja Evangélica. Mas a igreja não é o prédio. Se nós sairmos todos daqui agora, nos reunirmos numa escola, lá vai ser a igreja. Porque a igreja é o povo reunido diante de Deus. O que é igreja para você? Você entende a necessidade que você tem da igreja? Ou você acha que a igreja é só um mal necessário? O que é igreja para você? Pense profundamente a respeito disso, converse em casa a respeito disso. Como você tem orado? Qual é o conteúdo das suas orações? Eu tenho sido desafiado nessa série a repensar aquilo que eu tenho orado, como eu tenho orado, aquilo que eu tenho falado para Deus, pedido para Deus. Qual é o conteúdo das suas orações? Um desafio bem prático: planeje o seu tempo de oração. Se você tem dificuldade em manter uma vida de oração, coloque isso como um compromisso na sua agenda, como se você fosse falar com a pessoa mais importante. Eu garanto que você ia arrumar um espaço na sua agenda para falar com alguém que fosse muito importante. A gente está falando do Senhor do Universo. Se isso não é motivação suficiente para você colocar na sua agenda um tempo para falar com Ele, não tem mais nada que possa te motivar. Coloca um horário na sua agenda como um compromisso, porque é um compromisso. Gaste um tempo, além dos tempos informais de oração, um tempo de oração com Deus. Que individualmente e que como igreja a gente possa crescer, a gente cresça cada vez mais numa vida de oração consistente. Não só quando as coisas estão difíceis, mas consistente, uma coisa que tem que ser normal na nossa vida. Orarmos, nos derramarmos diante de Deus, colocarmos para Ele nas nossas aflições, os nossos desejos dos nossos corações. Às vezes só na oração, aquilo que a gente queria, a gente já não vai querer mais. Ore. Dê passos práticos. E ficar esperando sentado, de braços cruzados, gente, não vai fazer ninguém crescer na vida de oração. A gente precisa agir de forma prática. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é esse Deus soberano, majestoso, poderoso. Como vimos aqui, Senhor, um Deus que transcende, Pai, o nosso entendimento. Obrigado porque, mesmo sendo esse Deus, o Senhor escolheu, Pai, deliberadamente se relacionar com seres humanos tão pequenos, Pai, falhos, pecadores como nós, Senhor. Obrigado porque o Senhor providenciou um meio para que nós nos relacionássemos com o Senhor. Quando estávamos ainda mortos em nossas transgressões, o Senhor nos resgatou através da morte e da ressurreição de Jesus na cruz. Obrigado por essa obra de salvação. Obrigado porque isso nos permite olharmos para um texto como esse e aprender tantas verdades, Pai, porque o Teu Espírito Santo ministra em nossos corações. Aprendermos, Pai, que podemos descansar, porque o Senhor é quem detém as rédeas da história, Senhor. O Senhor já de antemão providenciou tudo aquilo que nós precisávamos para viver uma vida com o Senhor. Mesmo que as nações se levantem contra o Senhor, que o mal tente prevalecer, nós sabemos que já temos a vitória em Cristo. Nós sabemos, Pai, que o mal, o inferno, o diabo, nada pode prevalecer contra a Tua vontade, Senhor. E muito obrigado porque podemos descansar nessa verdade. Não estamos nas mãos dos homens, não estamos nas mãos de autoridades, estamos nas mãos do Deus que fez o céu e a terra e tudo que nela há. Obrigado, Senhor, que isso enche os nossos corações de paz, daquela paz que excede o entendimento, como a Tua palavra nos ensina, Senhor. Capacita cada um de nós, Pai, a olhar para a sua própria vida, para aquilo que tem feito, os caminhos que tem trilhado, o tempo, Senhor, que tem gasto, investido com o Senhor em oração,
e nos atrai, Senhor, para Ti. Nos dá fome, Senhor, da Tua presença. Nos dá desejo, Senhor, constante de estar aos Teus pés em oração. Em situações que talvez tenhamos que fazer orações rápidas, mentais, mas que nós também tenhamos tempo, Senhor, para nos derramarmos aos Teus pés. Para colocarmos às Tuas mãos aquilo que estamos pensando, os desejos de nossos corações, sonhos e planos, medos e frustrações, dores. Senhor, nos capacita. Nós precisamos, Senhor, de Ti. A Tua palavra mesmo nos ensina que sem o Senhor não podemos fazer coisa alguma. Então nos atrai, Senhor, nos dá essa sede, essa fome de estarmos constantemente na Tua presença, Senhor. Obrigado, Jesus, porque podemos descansar, Senhor, na Tua provisão, no Teu cuidado, na Tua soberania. Abençoa, Senhor, o restante do nosso domingo, que possamos meditar a respeito de tudo que aprendemos aqui nesta manhã. Nos dá uma boa semana também, Senhor, abençoada por Ti, que estejamos atentos, Senhor, às oportunidades que se apresentarão em nossas vidas, de evangelismo, de tempo a sós com o Senhor, que deixemos, Pai, nossos celulares de lado e que gastemos mais tempo aos Teus pés. Mas precisamos da Tua capacitação, da ação do Teu Espírito em nós, nos constrangendo, nos convencendo do pecado e nos trazendo arrependimento. Nos ajuda, Senhor, não porque merecemos, mas porque o Senhor é um Deus bom, misericordioso e compassivo. Obrigado, Jesus, por essa celebração. Abençoa, Senhor, as nossas vidas conforme a Tua vontade. Em Teu nome que é ora agradecido. Amém. Amém. Muito bem, então, meus queridos. Nós encerramos a nossa celebração por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. E até domingo que vem, se Ele assim permitir.